curiosidade de pensar ou se perguntar de onde é que vem a água que você abre aí na torneira da sua casa? Essa água percorre um montão de espaço e de quilômetros para chegar até você. Aqui em Catanduva, no interior de São Paulo, essa água é subterrânea. E tem vários poços, a gente até já falou sobre esse assunto um pouco aqui no Simples Assim, mas hoje a gente vai saber mais sobre a captação da água, de onde vem essa água. Estamos aqui na SAEC e agora a gente vai conversar com o Leandro, que é engenheiro aqui da SAEC. Obrigada por nos receber, viu, Leandro? Nada. A curiosidade que a gente tem, que você de casa também tem, o Leandro vai ajudar a gente aqui a entender um pouquinho. Eu falava que a água vem de lá do fundão. E aqui, esse poço onde a gente está, é um dos mais antigos de Catanduva? Isso mesmo, né? Esse aqui foi o primeiro poço do aquífero Guarani, tá? O aquífero Guarani, ele se estende por quilômetros, inclusive outros países, né? Um dos maiores do mundo. E a gente usa essa captação para poder abastecer a cidade, né? Então esse aqui a gente chama ele de UC1, captação da São Vicente, tá? Ele foi perfurado na década de 70. Lá no início, o pessoal estava procurando petróleo na região. Não era água, era Não era água. Foi um plano, se não me engano, do Maluf, o governador, né? Eles saíram perfurando. Não achou petróleo, mas atingiu o aquífero, né? E a cidade se aproveitou da perfuração para poder usar a água para abastecer a população. Olha só, e é tanta água, vocês não fazem ideia, a gente vai tentar inclusive ilustrar isso para vocês. Para chegar ao aquífero, eles perfuraram 800 metros, é isso, Leandro? 830 metros tem a profundidade desse poço. Quase um quilômetro. Quase um quilômetro. É muito profundo, tá? Isso é uma característica aqui da nossa região, tá? Se você for para outros municípios que também captam a água aqui do Guarani, alguns lugares é mais raso, como por exemplo Araraquara, é mais raso, 100 metros você atinge, e outros lugares é mais profundos. Por exemplo, cidades como São José do Rio Preto, você tem poços de 1.100 metros, né? Porque isso muda em função da geologia. Como é que essa água vem de lá para cima? Ela vem por pressão, por bomba? Como que funciona esse sistema? Bom, todo o aquífero ele tem uma certa pressão. Então quando você fura nessa profundidade de 830 metros, a água ela entra dentro do poço e ela sobe até um certo patamar, que é o que a gente chama de nível estático, né? Só que ela ainda não sai para fora, não chega até a superfície. Então nós precisamos instalar um conjunto motobomba submerso, tá? Para poder bombear essa água. É o que nós estamos vendo aqui. Tá? Aqui existe uma coluna edutora. Dessa espessura? Dessa espessura. São vários tubos que são rosqueados um no outro, né? A bomba, isso, eu rosqueio primeiro a bomba, conecto os cabos de potência e vou conectando o tubo e descendo. Conecto o tubo e vou descendo e vou amarrando os cabos elétricos nessa coluna, né? Nós temos poços aqui que essa profundidade de instalação é em torno de 250 a 300 metros de profundidade, tá? Uma coluna edutora dessa chega a pesar cerca de 20 toneladas. Varia em função de cada poço, da característica, tá? Então lá dentro a bomba ela fica submersa e aí quando ela gira ela bombeia a água, né? Então a água vai por aqui e cai numa caixa. Que posteriormente nós vamos bombear de novo para então chegar até a distribuição, tá? Se eu abrir aqui a gente vai poder ver essa água. Essa água aqui está vindo do aquífero, tá? De lá de baixo, lá de baixo, lá do aquífero Guarani. Você pode ver que ela é um pouco morna, tá? Essa é uma característica também da água do aquífero Guarani. Aqui na nossa cidade ela é 33 graus, 32 graus, né? Em outros municípios essa água sai muito mais quente, né? Vou dar o exemplo aqui, São José do Rio Preto. Em alguns lugares eles precisam construir resfriadores, então a água antes passa no resfriador porque ela sai muito mais quente. Novamente, isso são características da geologia, tá bom? Todos os poços de captação, eles trazem água para um único lugar em Catanduva? Não, a SAEC ela tem um total de 72 poços, tá? Eles estão espalhados na cidade, tá? E aí vai variar um pouco como funciona a distribuição. Existem bairros que são sistemas que a gente diz isolado. Ele tem o reservatório dele e o poço dele. Ele pode ter um poço, pode ter dois poços. E nós temos sistemas que são interligados. Ou seja, de um reservatório para o outro eu consigo transferir água.
né? Então, por exemplo, essa unidade de captação aqui, ela possui redes adutoras interligando a outras 3 unidades de reservação de água. Uma a gente chama o R6 Emílio Carlos, que fica no Hospital do Emílio Carlos. A outra fica aqui, é o R1 Santo Antônio, atrás do Antigo Maranhão, certo. Ali no centro. É a maior unidade da SAEC, é o maior centro consumidor, porque abastece toda a região do centro. Certo. Né? E além disso tem interligação com a unidade que nós denominamos o R2 7 de Setembro. Lá na rua 7 de Setembro, em frente ao supermercado, né? Lá tem outra unidade. Essas unidades, por sua vez, elas possuem interligação com outras unidades, né? Tá. O que significa essas interligações? Isso é uma redundância no sistema, porque poço entra em manutenção. Conjunto motobomba, ao longo do tempo, ele tem desgaste e precisa ser substituído. Para a gente suprir a água desses grandes centros, a gente consegue então translandar a água entre reservatórios, para que nesses momentos de manutenção você continue o abastecimento. Não fique sem água em lugar nenhum. Mas espera aí que a gente tem como exemplificar, porque eu sei que você deve estar se fazendo perguntas sobre esses caminhos que são percorridos para que um poço abasteça outro ponto da cidade, enfim. Porque além de eu não estar entendendo, gente, eu estou derretendo aqui no sol. Bora lá pro central, não é melhor não, Leandro? Ah, lá dentro tem ar-condicionado, aqui está bem quente, né? Bora então, por favor. De uma tela que tem o CCO, que é o Centro de Controle Operacional, que a SAEC tem, Leandro, aqui, que vocês sabem de tudo. Exatamente. Vocês acompanham como se fosse um Big Brother mesmo, que vocês olham tudo que está acontecendo no sistema de água de Catanduva. Exatamente, né? O sistema supervisório, né, ele é desenvolvido para que a gente possa monitorar e controlar o abastecimento público na cidade toda. Tá? O que o sistema supervisório nos fornece? Ele nos dá os status dos níveis dos reservatórios. Se baixou, se subiu. Ele fala com quantos por cento tá, ele gera alarmes. Se o nível abaixar demais, vai surgir um alarme para o operador. Ele me fala se o motor está ligado, se ele está em stand-by. Fala se aquele motor entrou em falha, se faltou energia lá naquela unidade, né? Então, por exemplo, aqui a gente está vendo uma tela. Nós tem algumas bolinhas aqui caminhando, isso é os translados de água. Aqui é a água fazendo o seu curso. Isso, então, por exemplo, aqui a água está saindo do Eldorado e indo para o Emílio Carlos, o R6. Nossa, anda bastante, hein? Anda muitos quilômetros, tá? Eu disse no começo da minha Além disso, também são poços externos. Então, por exemplo, aqui, ó, você está vendo, ó, um R27P4, é um pocinho que está jogando no reservatório. Entendi. Entendeu? São várias. Ele está captando do subsolo, do aquífero Bauru, aí? Esse é aquífero Bauru. E aí? Tá? Isso. E está mandando para o reservatório. Bom? Então ele já nos dá um panorama geral de como está o abastecimento da cidade sem eu precisar ir lá no local. Olhando isso agora assim, você diria o quê? Que está tudo ok? Está tudo em ordem. Aqui nós temos uma barra de alarme, ó, não tem nenhum alarme ativo, tá? Quando tem falha de equipamento, pisca em vermelho, não tem nada em vermelho piscando, então está tudo operando e está normalizado. E as bolinhas vermelhas, o que são elas? As bolinhas vermelhas quer dizer que um poço ele faz uma injeção direta na rede. Ao invés dele jogar direto no reservatório, ele está injetando direto na distribuição. Tá? Então, agora eu vou abrir uma tela de uma unidade. Aqui, por exemplo, eu abri a unidade UR26, que fica ali no bairro Del Rey, por exemplo, né? Então a gente consegue ver os níveis dos reservatórios. Lá eu tenho um reservatório elevado e eu tenho um apoiado. Esse outro desenho é um reservatório que nós ainda vamos construir, né? E ele está me mostrando, por exemplo, o status do poço que tem na própria unidade. Ele está ligado e está alimentando os reservatórios, né? O interessante de tudo isso é que qualquer problema que aconteça na unidade, por exemplo, uma falha na bomba do poço, se a vazão do poço cair subitamente, qualquer problema, o sistema vai nos informar.
Quando ele nos informa, o operador que fica aqui, lembrando que aqui é 24 horas por dia, tá? Todos os dias da semana, o tempo todo monitorando, ele vai passar um rádio para o eletricista, já ir lá no local checar o que está acontecendo. Isso, se necessário ele já faz de uma manutenção. Muitas vezes a gente procede com uma manutenção em alguma unidade antes mesmo que ocorra um desabastecimento para a população não fica nem sabendo. Se eu não tenho a automação, eu somente saberia que tem um problema quando alguém ligasse falando, olha, estou sem água. Mas aí já seria um problema disseminado numa região maior. Já estaria o bairro todo sem água, né? Okay. Além disso, o sistema ele possui transferências entre reservatórios, né? Algumas unidades, como por exemplo o Eldorado, que também é um poço do aquífero Guarani, ele é um poço que produz muita água por causa do aquífero, é uma característica do aquífero. Ou seja, eu posso deslocar essa água para aqueles centros que têm um certo déficit de água, né? Então a gente vê aqui esses conjuntos motobombas, que depois a gente pode ver aqui também, é semelhante, ele transfere água para outros sistemas, tudo de forma automática. Ele lê o nível na outra unidade e ele possui um set point de liga e um desliga. À medida que o reservatório cai, isso é setado. Automaticamente ele liga a bomba. A hora que o nível recupera, ele desliga automaticamente. Essa automação toda, Leandro, que benefícios ela traz para quem depois recebe essa água, para um morador, por exemplo? A principal função do sistema é permitir o controle por parte da SAEC, tá? Vantagens é você saber de um problema na unidade em tempo real, é você saber qual é a vazão do poço em tempo real. Então, por exemplo, se nós viemos aqui, o poço do Guarani, nesse momento, ele está produzindo 268 metros cúbicos hora. Cada metro cúbico são 1.000 litros d'água. 1.000 litros d'água. Então, ele produz 1.000 litros por em uma hora. Em uma hora ele enche 268 mil litros. Caixas d'água. Caixa d'água, não, caixa d'água é 1.000, né? Isso. Então ele enche 268 caixas d'água. Em uma hora, rapidinho. Rapidinho, a capacidade de produção, né? Além disso, o sistema traz outras funções, como por exemplo, quando nós abastecemos a rua, né, na saída do reservatório, que é quando injeta para o abastecimento daquele bairro, daquele setor, às vezes são vários bairros, nós temos uma válvula elétrica on-off. Né? O que significa isso? Significa que se eu quiser cortar o abastecimento daquele setor, daqui eu consigo manobrar um registro lá longe. Entendeu? Então, por exemplo, tem uma equipe de campo que identificou um estouro de rede, tem algum vazamento, uma máquina foi escavar e pegou o tubo, está vazando um monte de água. Daqui eu já consigo fechar, cortar aquele abastecimento. E não fica desperdiçando Não fica desperdiçando água, né? Além disso, imagina a seguinte situação. Quando o pessoal vai, por exemplo, trocar um ramal, se ele identifica um problema, que tem um vazamento, se não existe automação, o que ele tem que fazer? Ele está lá no local, ele identificou um problema, ele tem que montar no veículo, ir lá na unidade, fechar um registro manualmente, voltar, proceder com a manutenção, depois voltar lá na unidade e abrir o registro manualmente. Entendi. Hoje, como que é feito isso? Ele passa um rádio para o operador aqui, daqui o operador fecha, ele faz a manutenção, ele passa um rádio e o operador abre. A gente pode resumir basicamente, Leandro, que esse sistema para vocês, enquanto operadores, é muito rápido, muito ágil e efetivo. E para mim, enquanto consumidora, também, porque eu não tenho falta de água na minha casa, a água não falta por outras razões, porque não tem poço suficiente, e se houver qualquer dano, o reparo é sempre muito rápido. É sempre basicamente muito rápido, isso. Se tiver um estouro de rede, vai ter um alarme de vazão muito alto, a gente já vai direcionar uma equipe para o local. Vocês ficam sabendo do problema antes mesmo que o morador Às vezes antes do morador identifique, né? Isso é importante. Então, por exemplo, uma falta de energia, um cabo rompido, faltou energia naquela unidade, a gente sabe em tempo real que teve algum problema com a energia elétrica, a gente já vai no local, de lá nós já vamos acionar a Energisa, por exemplo. São situações do nosso dia a dia. Leandro, quantos poços temos em Catanduva? Nós temos mais de 70 poços. Né? Eles captam do Bauru, dos aquíferos Bauru e Guarani. Aquífero Bauru e aquífero Guarani. O aquífero Guarani ele é mais profundo, mas ele tem uma capacidade de produção muito maior, de 250 a 300 metros cúbicos, né?
Já o aquífero Bauru, a capacidade de produção dele é menor. Varia entre 10 a 30 metros cúbicos. Aí depende da região que você está e da formação geológica que acontece naquela região. Entendi. Tá? Aí vocês captam toda essa água, fazem todo esse trabalho, que eu brinquei no começo da matéria, que a água anda pra caramba, né? E aí a gente sabe também que tem épocas do ano que essa captação cai e que essa distribuição fica um pouco mais complicada. Como é que a gente avalia isso? Isso. O aquífero Bauru, a reposição do aquífero se dá pelas chuvas locais que caem na região. Tá? O aquífero Guarani já é mais complexo, porque ele é um aquífero confinado. Mas aí também é um papo para um geólogo, que já vai envolver uns aspectos bem mais complexos, né? Significa que, se não chove, não tem a reposição no aquífero, tá? Essa reposição é um processo lento, acontece de forma lenta, a água vai percolando, né, para ter a recarga do aquífero. O que nós observamos nos últimos anos foi a falta de chuva, né? E o aquífero começou a rebaixar. Alguns locais nós tivemos que aprofundar a bomba, diminuir a capacidade de produção da bomba para ela tirar menos água. Tá? Tudo isso foi um reflexo das altas ondas de calor e falta de chuva. Altas ondas de calor a gente consumiu mais água. E aí a falta de chuva demora mais para repor o que a gente está tirando de lá. Isso. Durante os períodos do ano que você tem essa sazonalidade, hora está mais fresco, hora está mais calor, época do inverno o consumo é baixo. As pessoas gastam, é a época do junho, julho, é quando as pessoas menos gastam água. Na sequência vem aquele período bem seco, tem muita queimada e muito calor, muita poeira. O consumo de água vai lá em cima, tá? Inclusive, no ano passado, nós tivemos dificuldades para manter o abastecimento em níveis normalizados, tendo em vista o alto consumo, tá? Isso quer dizer que, em dado momento, o consumo extrapolou até mesmo a capacidade de produção desses postos. Então, alguns locais localizados sofreram com pressões baixas. Não houve desabastecimento, mas sofreu com pressões baixas no sistema. Tá? E a gente sabe também, Leandro, que para manter um sistema assim, para fazer essa distribuição controlada, fazer essa interligação toda e essa automação, tem um custo muito elevado. Principalmente com manutenção, tá? Existem os custos de implantação, que são elevados, né? E custos com manutenção. A manutenção é sempre mais difícil, né? Até porque envolve todo o processo de licitação, que é um processo burocrático e lento. Além disso, a gente tem os custos com energia elétrica. É um dos maiores custos que a SAEC tem. Todos esses motores funcionando, poços de água, transferências entre reservatórios, o equipamento tem motor rodando. E é movido a energia elétrica. Movido a energia elétrica, né? Então são valores bem altos, tá bom? Para manter tudo isso operando. Agora a gente fala muito assim, vamos economizar água porque o custo da fatura no fim do mês vai ficar puxado, mas não é só isso, né? O custo para o consumidor precisa cair para que o custo operacional de vocês também reflita. O que a SAEC sempre pede é que as pessoas façam um uso racional da água, né? Então, por exemplo, reaproveitar a água da máquina para lavar uma calçada, o banho ser um banho curto, suficiente só para você se molhar, se ensaboar e se enxaguar, não ficar cantando debaixo do chuveiro, né? Além de outras medidas como, por exemplo, lavar a calçada com a mangueira, ali vão litros e litros de água e é uma água potável para você beber. Você está usando para lavar uma calçada, tirar a terra ali, né? Juntar mais roupa na hora de lavar, porque um dos itens que consome muita água na residência é a máquina de lavar roupa. Então, quando você for lavar, é ideal que você junte dentro da capacidade máxima do equipamento e faça o ciclo de lavagem. Isso economiza água. Além de você economizar e pagar menos na sua conta de água, você está poupando o meio ambiente, está poupando essa exploração de água. Uma curiosidade, Leandro, a gente está falando aqui, olha, vai lá e capta lá do subsolo, do aquífero, que não é nosso só, ele é de uma extensa região, como o Leandro falou, o aquífero está esparramado por vários outros países além do Brasil. Assim como o aquífero Bauru, que pega uma boa parte do estado de São Paulo e outros estados aqui circunvizinhos também. Então quer dizer que não é só meu esse poço
poço que eu vou lá e capto é de todo mundo e tem custo. Isso? A gente tem que pagar por essa água? Exatamente. A exploração de água, né, que a SAEC faz, nós temos que informar ao DAEE o tanto que exploramos e nós pagamos por essa água, tá? Todos os recursos que o DAEE arrecada com os municípios, todos os municípios têm que fazer isso, né? Depois ele investe na bacia hidrográfica da região, tá? Então a água, ela não é de graça para a SAEC, tá bom? Era isso que eu queria chegar. Exatamente. A SAEC pega de graça da natureza e vende não. Nós também pagamos pela exploração de água. Paga pela água retirada e por todo o processo de retirar essa água de lá do subsolo. Todo o custo para retirar lá do subsolo. Por isso que a gente está aqui, inclusive, não só para matar a nossa curiosidade sobre de onde vem a água, porque a gente gosta de saber desses detalhezinhos assim, mas principalmente para dizer a você que está aí do outro lado, que procure usar com racionalidade, como disse o Leandro, porque se a gente usa, nós teremos água também para as nossas futuras gerações. E não é só hoje, não é daqui a 3 meses, quando o clima vai ficar mais seco e vai chover menos. É sempre, porque todo dia é dia de economizar água.